o nosso arco inimigo, o diabo. O diabo, meu irmão, ele vai fazer de tudo, sempre. Ele vai arquitetar situações, circunstâncias, para levar aquilo, meu irmão, que não deveria ir para o fundo, mas ele vai fazer de tudo para que aquilo que você ama, aquilo que você quer bem, a sua vida, afunde. E hoje, quantas pessoas não estão dentro da igreja? E o casamento afundando nas brigas. O casamento afundando na desordem, no caos. Quantas famílias não estão dentro da igreja hoje, mas estão afundando. Afundando. Ele quer que a sua vida financeira afunde. Quantas pessoas, meu irmão, não estão dentro da igreja, estão afundando em meio a dívidas e não sabem mais o que fazer com as dívidas. Estão dentro da igreja, mas o nome está sujo. Afundando, afundando e afundando. Quantos estão dentro da igreja, meu irmão, e os seus sonhos estão afundando, se já não estão enterrados lá no fundo do mar. Estão na igreja, mas não conseguem mais sonhar com uma vida abundante, com uma vida melhor. Tinha um sonho outrora da faculdade, do empreendimento, do negócio próprio, mas hoje já não sonham mais. Acomodou-se, porque afundou, o sonho afundou lá no mar do esquecimento. Mas eu quero te falar nessa noite, querido, Deus quer que você alimente a sua fé, e Ele tem feito de tudo para alimentar a sua fé, pois assim, e somente assim, os medos vão embora. Somente assim, meu irmão, você fica por cima. Deus não quer te ver por baixo, Ele quer te ver por cima. Deus não quer te ver atrás, Ele quer te ver na frente. Pastor, isso não é ser muito arrogante. Não, não, meu irmão, isso é bíblico. Leia Deuteronômio capítulo 28. Eis que eu te pus por cabeça e não por cauda. Eu te chamei para estar por cima e não por baixo. É bíblico para mim e para você. Mas quantas das vezes, meu irmão, esse texto de Deuteronômio, ele está invertido, porque o medo domina a vida de muita gente. Porque são pessoas que não conseguem mais fixar os olhos em Jesus. Qualquer vento, meu irmão, faz com que ele tire os seus olhos de Jesus. E aí que mora o perigo. Porque quando tiramos os olhos de Jesus, nós vamos ter a tendência de afundar. O inimigo terá facilidade para afundar a nossa saúde, afundar a nossa vida financeira, afundar o nosso casamento, a nossa família, e aí vai. Sabe por que a dúvida ela é catastrófica e mortal? Por quê, meu irmão? Porque ela produz tragédias tão rápido. Guarde isso no seu coração. A dúvida tem o poder de causar tragédias tão rápido quanto a fé produz milagres tão rápido. Tem gente, meu irmão, que vem na igreja, fizemos aqui a oração da carta ameaçadora, sabe? E de repente, ao sair daqui, já sai curado, já sai restaurado, já sai em paz. Às vezes, no decorrer da semana, vê Deus agindo. Nós temos ouvido testemunhos assim. A fé, meu irmão, produz resultados, produz milagres. Mas o medo também produz tragédias. E nós vemos aí, meu irmão, a Bíblia fala que Pedro, tendo medo, começou a afundar. Porque ele olhou para o vento. Quando eu falo que a dúvida ela é catastrófica e ela é mortal, deixa eu te falar uma coisa, querido. A Bíblia fala que 12 espias, lá no livro de Êxodo, 12 espias foram enviados para Canaã, para espionar em Canaã, para olhar em Canaã. E eles espionaram a terra por 40 dias, diz a palavra de Deus. Desses 12, a Bíblia diz que 10 homens voltaram cheios de dúvida, voltaram incrédulos, cheios de incredulidade. E sabe qual foi o resultado, meu irmão? Olha o que diz aí no telão, olha aí, Números capítulo 14. Para cada dia de dúvida, Deus dava um ano de sofrimento.
segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, vocês levarão sobre si suas iniquidades durante 40 anos, e terão experiência do meu desagrado. Os filhos de vocês serão pastores nesse deserto durante 40 anos, e levarão sobre si as infidelidades de vocês, até que o cadáver de vocês se consumam nesse deserto. E diz a Bíblia, meu irmão, que por causa daqueles 10 homens, toda aquela geração morreu no deserto. A nova geração teve a oportunidade de entrar em Canaã, mas a geração que saiu do Egito morreu no deserto. Era para ser 40 dias para eles chegarem a Canaã. Levaram 40 anos por causa do relatório incrédulo de 10 homens. Por causa da dúvida de 10 homens. Duvidaram que Deus poderia ser com eles e os ajudaria a vencer aqueles gigantes que haviam em Canaã. Então Deus olha e fala: não creram em mim? Duvidaram de mim? Então para cada dia que vocês ficaram em Canaã, espiando a terra, eu vou dar 1 ano de sofrimento para vocês. Entende, meu irmão, por que tem gente dentro da igreja que parece que a vida só vai piorando, só vai piorando, só vai piorando? Porque não consegue crer no que Deus pode fazer. É uma fé rasa. É uma fé conveniente. Ele só tem fé se tudo está bem. Mas na hora que ele deveria mostrar o poder da fé, é quando o vento está batendo, é quando ele tira os olhos de Jesus. Aí começa a afundar e afundar. A dúvida produz dor, tanto quanto a fé produz milagres. A dúvida, meu irmão, pelo texto que nós acabamos de ler, tem o poder de causar dor. A dúvida autoriza ataques satânicos contra a sua vida. Não permita que isso aconteça, meu irmão. Por que, pastor, que a dúvida autoriza Satanás me atacar? Porque Satanás não é besta e ele conhece a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que sem fé eu não posso agradar a Deus. E o diabo também conhece o que está em número. E a palavra de Deus fala que Deus disse: vocês me desagradaram porque duvidaram de mim. E o diabo sabe que quando há dúvida no meu coração, no seu coração, nós entramos no desagrado de Deus. Causamos esse desagrado a Deus. E ele passa a ter então autoridade, autorização para nos atacar. E não é assim que tem sido, irmãos. Tanta gente que vive enfiado dentro da igreja, mas vive sendo atacado pelo diabo. Uma coisa, meu irmão, é você ser provado. E a palavra de Deus fala que Deus até permite a prova para estarmos aprovados. Uma coisa, meu irmão, é você entrar no deserto e passar por ele, gastar 40 dias e chegar em Canaã. Outra coisa, meu irmão, é você entrar no deserto e morar no deserto. 40 anos é moradia. Outra coisa é você entrar no deserto e padecer no deserto. É diferente. Então a gente vê muita gente dentro da igreja sofrendo. E não é porque está passando prova, coisa nenhuma não. É porque não consegue crer. Ele não consegue fixar os olhos em Cristo quando as coisas não estão muito bem. Eu quero dar alguns lembretes para a sua fé nessa noite. Primeiro, a fé vem quando se ouve Deus falar. E esse está sendo um grande problema da igreja nesse tempo, nesse século 21. As pessoas não querem mais ouvir Deus. As pessoas querem ouvir a razão, quer ouvir o governo, quer ouvir a política, quer ouvir o sistema financeiro, quer ouvir o patrão, quer ouvir tudo. Quer ouvir os modos, quer ouvir a novela, quer ouvir tudo, mas não quer ouvir Deus. Os ouvidos estão cerrados para a voz de Deus. E por isso talvez estamos capegando na fé nesse tempo tão difícil que a igreja está vivendo. Porque a fé, ela só vem por ouvirmos a voz de Deus. A fé é a confiança que nós temos em Deus. Eu quero te dar um segundo lembrete à sua fé. A fé, ela é ativada por comando de voz. É muito interessante isso, né? Hoje nós vivemos essa era, né? Essa era. Hoje tem carro, meu irmão, que muita coisa você faz pelo comando de voz. Você está dirigindo e de repente você fala assim: ligar para a pastora Júlia. Aí o carro, Wi-Fi. Daqui a pouco você está conversando com a pastora Júlia, tá dirigindo, e está lá, comando de voz. Comando de voz. Mandar e-mail. O pastor Edinaldo. Aí abre lá a tela. Aí a vozinha fala: ditar e-mail. Aí você digita o e-mail, vai escrevendo. Encerrou, você diz: encerrado ditado.
Aí você diz assim, enviar. Pronto, o e-mail chega, você dirigindo. Comando de voz, meu irmão, uma coisa boa, que coisa maravilhosa. Hoje, aqui eu tenho um aplicativo aqui, irmãos, no meu tempo de faculdade, eu cheguei a aproveitar tudo isso. Oh, meu Deus do céu. Você tem que transcrever, você tem que ler, fazer leitura e pegar aqueles textos e fazer resumo. Ai, hoje não, meu irmão. Hoje você vai lendo e vai editando. Só lê em voz alta, lá, e vai escrevendo tudo ali, ó. Só escrevendo. Depois é só você colocar dentro da gramática ali, a ordem, tudo, mas você já fala e já sai tudo lá, escrito. Ah, que beleza. Eu tenho esse programa aqui, comando de voz. A fé é a mesma coisa, querido. Ela é ativada por comando de voz. Pastor, eu nunca vi isso. Tem esse negócio, tem essa tecnologia na Bíblia? Tem, irmãos. Tem. 2 Coríntios 4, versículo 13, olha aí. Mas tendo o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso falamos. Fala, meu irmão, abre a tua boca, fala. Mas eu falo, pastor, a crise está difícil. Ai, o desemprego está chegando. O facão está passando lá na empresa, vai mandar um monte de gente embora. Eu estou falando. Vai, besta, vai falando, vai falando. Porque você fala, meu irmão, daquilo que, ó, seu coração está cheio. E aquilo que você fala vai se cumprir. Cuidado. O que você fala, meu irmão, liga a fé ou liga a dúvida. Aquilo que você fala, dá comando à fé ou dá comando à dúvida. Cuidado. Então eu quero fazer esse lembrete à sua fé nessa noite. A fé ela é ativada por comando de voz. A fé não é uma voz silenciada dentro de você. A fé deve ser liberada com a boca. Eu não entendo alguns crentes que na hora da oração fica calado, meu irmão. A igreja está orando e o crente está lá. Estou orando em espírito, meu irmão, a fé tem que ser falada, não adianta. Orar em espírito é bíblico? É, mas tem hora que você tem que abrir o bocão, porque tem hora que você abre o bocão na hora que não deve. Hora que não devia, você está abrindo o bocão. Irmão, tem crente que abre o bocão para falar palavrão. Por que não abre a boca para exercitar a sua fé? Para trazer, para criar no mundo físico o que já existe no mundo espiritual. Abre a tua boca. Fé e atitude. Essa seca me lembra uma história. Esse calor. Havia aí no sertão aí uma seca, uma coisa terrível, já anos sem chover. E o pastor um dia reuniu toda a igreja e falou, irmão, nós vamos orar. Nós vamos orar porque vamos pedir a Deus para mandar chuva. E hoje, quantos creem que hoje Deus vai mandar uma chuva? Nós vamos orar. E todo mundo, amém, amém. E começaram a orar lá. Aí o pastor falou, irmãos, já que nós oramos, já pedimos a chuva, então se prepare, porque a chuva virá, amém, amém. Então vai para a sua casa e à noite temos monte. À noite vamos reunir para irmos para o monte, amém, amém. Aí quando chega a noite, meu irmão, todo mundo lá, preparado para ir para o monte. Aí vem uma criancinha, tipo Ana Júlia assim, vem pendurando um guarda-chuva. Com o guarda-chuva pendurado, a sombrinha pendurada lá. Aí todo mundo fala assim, para que isso, Ana Júlia? Para que essa sombrinha? Uai, vai chover, o pastor falou que vai chover. Eu não quero me molhar lá no monte. E ninguém levou guarda-chuva, só ela. Não adianta você falar, meu irmão, e agir de outra forma. Aí você anula o que você falou. Fale, meu irmão, e creia, e espere que Deus vai fazer. Quero dar um terceiro lembrete à sua fé. Você não pode sequer ser salvo até que você fale. Olha o poder da palavra, meu irmão. Sabia, meu irmão, que para você ser salvo, você precisa abrir o bocão e falar? Está na Bíblia, está lá em Romanos 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Aleluia! Precisamos da boca para ser salvo. Por isso que a gente faz apelo. Você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o mínimo que tem que falar é, sim, eu confesso, eu creio. Você fez isso, por isso você está aqui. Se não confessar Jesus, meu irmão, se não usar a boca, não tem jeito. Não tem como. É uma coisa interessante. E eu quero hoje perguntar como você pode edificar a sua fé.
Como você pode edificar a sua fé? Para que você não veja sua vida afundando. Para que você não veja os seus sonhos afundando. Como você pode edificar a sua fé? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Querido, Deus escondeu a capacidade, sabe, de confiança em sua palavra. Está tudo dentro da sua palavra. Então eu quero dizer que o que entra em você determina o que sai de você. Guarda isso. Tudo que entra em você, o que anda entrando dentro de você, o que anda entrando dentro da sua mente. Porque o que entra em você determina o que vai sair de você. E a gente está vivendo um tempo, meu irmão, que tem um bando de crente, que o que sai dele parece esgoto. Tem gente, meu irmão, que o que sai da vida dele não é nada de bom. Só besteiras. Deus escondeu essa capacidade dentro de nós, querido. Como você faz para a escuridão sair? Você já percebeu isso mesmo? Que coisa tremenda. Olha só, algo que está registrado no mundo espiritual e refletindo no mundo físico. Quando você entra numa sala, está tudo escuro e você não consegue enxergar nada. Basta acender um palito de fósforo. E a escuridão tem que abrir espaço. A escuridão tem que sair. A escuridão só toma conta se não houver luz. Mas quando há luz, meu irmão, a escuridão desaparece. Ela nem tenta brigar. Eu nunca vi, meu irmão, a escuridão tentar brigar com a luz. A luz sempre ganha. Sempre ganha. A escuridão só toma conta quando se apaga a luz. Quando se desliga a luz. É assim, querido, que tem que ser. Sabe? Você liga o interruptor e a escuridão vai embora. A nossa fé, meu irmão, é como essa luz. Precisamos só apertar o interruptor. Essa é conhecida a lei do deslocamento. E Daniel já falava sobre isso, que o homem veio descobrir muitos anos depois. Da lei do deslocamento, Daniel já falava sobre isso, no capítulo 4, verso 26. E ele coloca dessa forma: como é que um homem acaba com a iniquidade? Por meio de atos de justiça. Alguém disse certa vez: o mal só vencerá se os homens de bem... Quem sabe dessa frase? O mal só vence se o homem de bem não fizer nada. O mal sempre vai vencer. Sempre. Por que o nosso país está desse jeito, meu irmão? Sabe? Porque é uma coisa terrível, é uma cultura diabólica terrível. E as pessoas, meu irmão, não tomam uma postura. O brasileiro não toma uma postura, sabe? Foi ontem ou anteontem, né? O ex-presidente foi liberado lá. E gente fazendo a maior festa. Fazendo a maior festa. Irmãos, eu quero te falar uma coisa. Enquanto nós não tomarmos uma postura, eu tenho que ser luz. É a luz que vai fazer com que a escuridão desapareça. E Daniel falou isso. Como é que um homem acaba com a iniquidade? Por meio de atos de justiça. Como que você tem agido, meu irmão, diante das circunstâncias que sobrevêm à sua vida? Como você força a dúvida a sair? A escuridão é a dúvida. Como que você coloca ela para fora, fazendo a fé entrar? Fazendo a fé fazer presença na sua vida. Quando Deus começa a falar, meu irmão, a dúvida e o medo tem que morrer. Quando Deus fala, e você ouve, porque a fé vem pelo ouvir, porque não adianta Deus falar. Deus tem que falar e eu tenho que ouvir. O medo morre, a dúvida morre. Toda decisão que você tomar será movido por medo ou por fé. Toda decisão, meu irmão, que você já tomou na vida, que você tomar nessa vida, sempre será movido ou por medo ou por fé. Você deve desenvolver então a sua própria fé, para você começar a tomar decisões que vão impactar a sua vida. Agora é uma coisa interessante, meu irmão. Como que existem pessoas que às vezes estão do seu lado para contribuir com a dúvida no seu coração. É tão difícil achar alguém para contribuir com a fé. Tão difícil achar alguém para falar assim: é isso mesmo, vou orar contigo, estou junto com você, junto vamos vencer. Mas é tão fácil você achar alguém, sabe,
para abalar mais a sua fé, para jogar um balde de água fria na sua fé, para aumentar a dúvida no seu coração. E eu chamo essas pessoas de verdadeiros secretários do inferno, secretários do diabo, usados por ele, meu irmão, para abalar ainda mais a sua fé, para alimentar o medo. E eu quero dizer nessa noite, meu irmão, Deus está nos chamando para alimentar a fé. Sature a sua mente com a palavra de Deus. Esse está sendo o maior mal da igreja nesse tempo, meu irmão. O meu povo é destruído porque lhes falta conhecimento. A igreja desse tempo, ou a igreja moderna, já não tem mais tempo para a palavra de Deus. Poucos de nós aqui pegamos a palavra de Deus pelo menos uma vez na semana. Irmão, não estou falando todo dia não. Eu tenho prazer de meditar na palavra de Deus pelo menos todo dia, porque eu tenho a minha leitura diária da Bíblia. Mas, meu irmão, tem gente que não tem prazer nem um dia na semana. Ele para pegar a Bíblia para falar: Deus, o que o Senhor tem para mim? E nós temos justificativa, nós temos as nossas razões. Pastor, porque a minha vida é assim, minha agenda é assim, eu tenho que fazer isso, é faculdade, é isso, é aquilo, aquilo outro. Não tenho tempo. E aí vai se cumprir na Bíblia, o meu povo vai sendo destruído. E o medo vai sendo alimentado, porque sem a palavra de Deus, o medo é alimentado. Por isso que temos encontrado a igreja no pé que está, do jeito que está. Então, querido, desenvolva a leitura da palavra de Deus. Sabe? Pessoas vão contribuir para aumentar a sua dúvida. Aprenda a saturar a sua mente com a palavra de Deus. E aí todas as dúvidas vão desaparecer. Cada palavra que entra em seu ouvido deve ser uma conversa de fé. Uma conversa de fé. Irmãos, tem uns telejornais que começam ali por volta das 5 e pouca da tarde. E às vezes tem na parte da manhã também. Que é uns telejornais, mesmo, que se você colocar uma bacinha debaixo da televisão, é capaz de pingar sangue. Irmão, não tem um dia nesses telejornais Brasil Gente, Balanço, não tem um dia que não tem um caso de morte, não tem um caso de estrangulamento, não tem dia, uma coisa terrível. E sabia que é isso que alimenta a dúvida de muito crente? Infelizmente. Sabe qual é o maior capítulo que existe na Bíblia? Alguém arrisca aí? Qual é o maior capítulo que existe na Bíblia? Salmo 119. É o maior capítulo, não é livro não, o maior capítulo da Bíblia. E este salmo fala exatamente sobre o que a palavra de Deus fará na minha e na sua vida. No verso 105 ele fala assim, o salmista diz: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Aleluia. A escuridão da dúvida tem que sair se tem a palavra. Mas a igreja está sofrendo, meu irmão, porque o medo está prevalecendo, porque nós não temos mais alimentado a nossa mente, o nosso coração com a palavra de Deus. A igreja não tem mais prazer de parar para ler a palavra de Deus. Infelizmente, essa é a mais pura e triste verdade. E eu quero concluir essa palavra falando para você os maiores fatos sobre a fé. Guarde no seu coração. Sua fé decide as suas experiências. Se a sua fé está sendo vencida pelo medo, logo você vai ser um crente que não vai ter mais experiência, nem com Deus e nem em outra área da sua vida. Porque a sua fé vai decidir as suas experiências. Um outro fato, a fé é a única voz que Deus respeita. Porque sem fé é impossível agradá-lo. Então a fé é a única voz, meu irmão, que Deus respeita e faz Deus se mover a seu favor. Terceiro fato, a única dor de Deus. Deus sente dor? Sente, meu irmão. Quando você analisa bem a palavra de Deus, você vai ver que sente. E sabe qual é? É a de ser duvidado. E a sua alegria é de ser acreditado. De ser acreditado. A dúvida causa tanta dor em Deus, meu irmão, que ele pega 40 dias e faz virar 40 anos de sofrimento, só porque ele foi duvidado.
Quarto fato que eu quero falar para você. A dúvida produz tragédias tão rápido quanto a fé produz bonança. A dúvida produz tempestades tão rápido quanto a fé produz calmaria. A decisão é sua. Quinto fato, a dúvida produz dor, tanto quanto a fé produz cura. Sabe quando Jesus ia curar alguém? Ele ministrava a cura e ele dizia assim: a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Irmãos, tem gente dentro da igreja que pede, tem a coragem de pedir oração. Você está orando e lá no fundo ele está assim: será? Será? Será que eu vou ser curado mesmo? Irmão, você quer ver como é que anda a dúvida no nosso coração? Isso é em geral. A gente está tão assim, sem o costume de ver milagres. O que deveria ser normal para nós, mas não é. Se entra alguém paralítico, usando 2 muletas, na igreja, e você ora e fala: largue essas muletas, sai andando daqui. A pessoa joga a muleta. Meu irmão, é um tal de... O que era para ser normal, mas não é mais. Por que isso, pastor? Porque, acontece mesmo. Nosso Deus, pensei que era só na Bíblia, acontece mesmo. Porque nós não já estamos acostumados com essas coisas, irmãos. Estamos perdendo o costume daquilo que deveria ser normal nas nossas vidas. Sexto fato sobre a fé. A dúvida autoriza ataques satânicos contra a sua vida. Cuidado, meu irmão. Você pode estar autorizando o diabo a te atacar quando você duvida do poder de Deus. Sétimo fato. A fé vem quando você ouve Deus falar. Para com esse negócio. Eu não sei, no meu ponto de vista, não é bem assim, Deus está exigindo demais. Para com isso, meu irmão. Faça como o profeta: fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. E, meu irmão, só pode fazer isso quem é movido por fé. Porque, meu irmão, ouvir o que Deus tem para nos falar e fazer o que Deus está nos falando, não é fácil. Não é fácil. E o último fato sobre a fé, o penúltimo: a fé é ativada por comando de voz. Por comando de voz. Tanto para si mesmo, meu irmão, como para outros. Sabe? Como para outros. Um dia desse uma lição para mim. Eu fui almoçar com um pastor e entramos no restaurante. E ele já é brincalhão, esse pastor é brincalhão já por natureza. Muito brincalhão. Mas ele chegou no restaurante, um restaurante pequeno, muitas mesas assim na varanda. E ele chegou: Deus abençoe a todos. Ninguém conhecia a gente. Eu olhei para ele: que isso, pastor? Deus abençoe a todos, que esse almoço seja abençoado na sua vida. O Senhor Jesus está aqui, amém. E todo mundo parou, irmãos, e ninguém riu, todo mundo aceitou, amém. Falei: eu preciso aprender esse negócio. Sabe qual é o nosso problema hoje, meu irmão? A gente quer ser crente, FBI, agente secreto, CIA. Lá na escola ninguém sabe que você é crente. Lá no trabalho ninguém sabe que você é crente. Na sua escola ninguém tem ideia. E o dia que descobre, todo mundo arregala o olho: você é crente? Acredito. E o último fato sobre a fé: o que entra em você determina o que sai de você. O que anda saindo de você, meu irmão? Faz uma análise. Você vai saber o que anda entrando em você. Cuidado. E eu quero te falar uma coisa: o diabo não está medindo esforços para agir nesse mundo, de forma que o que entra nas nossas vidas traga destruição, abale a nossa fé e alimente o medo e a dúvida. Então, cuidado com o que anda entrando na sua mente,
com o que anda entrando no seu ouvido. Cuidado, muito cuidado. Quem faz faculdade aí, cuidado. Porque lá vão falar coisas, meu irmão, que vão contradizer o que está na palavra de Deus. O que eu já vi, meu irmão, de crente entrar na faculdade e terminar o curso desviadão, não é brincadeira. Porque ali, meu irmão, é guerra, você não imagina. Então toma muito cuidado. Ou você crê, meu irmão, ou você não crê. E eu creio tanto na palavra de Deus, meu irmão, que eu costumo dizer o seguinte: mesmo se ela não existisse, eu ainda continuaria crendo nela. Mesmo se a palavra de Deus não existisse, eu continuaria crendo nela. Nada vai mudar isso na minha vida. É a palavra de Deus. Por ela eu vivo, por ela eu existo, por ela eu sou. É a palavra de Deus. Aprenda, meu irmão. Dê um tempinho para a palavra de Deus. Comece a alimentar. Saia daqui nessa noite com esse alvo, com esse objetivo, pelo amor de Deus. Começar a alimentar a sua alma, o seu coração, com a palavra de Deus. Bons tempos, os meus de criança, que na escola bíblica dominical o professor falava: texto áureo para a semana. E a semana toda, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Era um versículo por semana, porque no outro domingo eu tinha que ir lá na frente. Vem falar o texto áureo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. Pode sentar. E eu aprendi, meu irmão, vários e vários versículos que sei de cor hoje, porque lá na escola eu fazia isso. Hoje os meninos já levantam e vai para o celular. Vai atualizar o Face. Vai para o joguinho. É assim. Então você imagina, se continuar desse jeito, como que será essa igreja daqui 10 anos? Se Jesus não voltar até lá. Então observe a palavra de Deus, meu irmão. Você que é pai, ensine os seus filhos a amarem a palavra de Deus. A observar a palavra de Deus. É a única saída que nós temos, meu irmão. Para continuar olhando para Jesus nessa terra, até Ele voltar para nos tirar daqui. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É assim que nós vamos atingir o alvo. Em nome de Jesus. Amém? Fica de pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Hoje é o domingo de dedicação. E o diabo tem feito de tudo, meu irmão, para minar a sua fé.